Oi, gente. Escuta, hoje eu resolvi fazer um IG, porque nos stories dá muito trabalho. E dá muito trabalho gravar, dá muito trabalho editar. E aí hoje eu resolvi fazer um IG, porque também não tô com... Assim, meu tempo hoje tá meio atropelado. E aí, hoje eu queria falar com vocês de um assunto que é bem espinhoso, que é sobre perdão. Quem já foi hoje Quem é católico, no caso, já foi à missa hoje, ou que costuma ler a liturgia diária todos os dias, hoje no Evangelho, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. E eu gosto muito de Pedro, porque Pedro pega cada raquetada, porque Pedro... ele representa muito a nossa humanidade, né? Ele representa muito a nossa fragilidade humana, a nossa impulsividade, ele representa o nosso lado covarde, o nosso lado medroso, né? Quando Pedro está perto de Jesus, ele corta até a orelha, né, de gente. Mas quando ele está longe, ele nega Jesus, né? Então, ele mostra muito essa nossa humanidade. E aí, Pedro vai perguntar para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. E como perdoar é difícil, né, gente? A gente perdoa uma vez, na segunda a gente já não quer mais perdoar, a gente já não quer mais dar uma outra chance para quem nos feriu, para quem nos maltratou. E aí, Jesus vai usar uma parábola para ensinar a Pedro e aos demais discípulos como deve proceder para perdoar. E aí, nessa parábola, ele mostra, né, que um senhor, os empregados dele deviam uma grande quantia em dinheiro, mas uma quantia impagável. E aí, quando ele chega de viagem, ele manda chamar quem tá devendo ele, né? E aí, essa pessoa, esse servo, chega e pede misericórdia a esse senhor, pede que ele demore, dê mais um prazo para que ele pague a dívida. E esse senhor, muito bom, pega a conta dele e rasga, perdoa toda a dívida, uma dívida que era impagável. Aí, quando esse servo sai da presença desse senhor que havia lhe perdoado a dívida, ele encontra com um amigo que devia muito menos a ele, e o amigo pede também um tempo para ele poder pagar a dívida. Só que aí ele não quer saber de dar um tempo para esse amigo pagar a dívida. Ele pega o cara pelo gogó, ele maltrata e manda meter o cara na cadeia. Eu acho muito interessante essa passagem, porque como é que alguém que está preso vai poder pagar uma dívida se não está aqui fora para trabalhar e poder pagar essa dívida, né? É complicado. Mas não é esse o fato, não é o que é mais importante nessa passagem. O mais importante é a gente observar que esse servo teve uma dívida que ele nunca conseguiria pagar, perdoada, e ele não foi capaz de exercer misericórdia com o nosso próximo, aliás, no caso, com o amigo dele que devia uma quantia muito menor. Aí, o que isso nos leva a refletir no dia de hoje, né? A nossa conta é muito alta, ou era muito alta diante de Deus, era uma conta que nós nunca poderíamos pagar. O preço pelo nosso pecado, né? Quando o homem pecou pela primeira vez e rompeu a aliança com Deus, rompeu a amizade com Deus, ele ficou com uma dívida muito alta que ele nunca, em hipótese alguma, poderia pagar esta dívida. E aí, Jesus veio, se encarnou no seio da Virgem Maria e pagou por todos os nossos pecados, carregando uma enorme cruz, que só no caminho do Calvário ele caiu 3 vezes porque não aguentava o peso daquela cruz por causa dos nossos pecados. Mas Jesus foi lá, ele não se negou às cusparadas, aos xingamentos, às insinuações, ele não se negou a sofrer nada por nós. Foi lá e pagou todo o nosso pecado numa cruz, no madeiro da cruz. Verteu sangue, verteu água do seu lado aberto, perfurado pela lança. Então ele pagou um preço pelos nossos pecados que nós nunca poderíamos pagar.
E assim ele fez com que nós estivéssemos novamente em amizade com Deus, com que nós pudéssemos novamente nos aproximar de Deus. E a gente não consegue perdoar o nosso próximo, porque falou mal de nós, ou porque fez realmente alguma coisa muito grave contra nós. A gente não consegue perdoar, que é uma dívida muito pequena. Então esse evangelho de hoje, ele quer justamente que a gente reflita sobre isso. Jesus pagou uma dívida por nós impagável, que nós não poderíamos pagar. E por que nós não podemos perdoar o nosso próximo? Aí você poderia me dizer, Ângela, mas não é fácil perdoar. Realmente, não é fácil. Mas até por uma questão de inteligência, a gente deve perdoar. Porque guardar mágoa, guardar rancores, guardar ressentimento, não faz mal para mais ninguém do que para nós mesmos. É um veneno, o ódio, a mágoa, o rancor, é um veneno que nós mesmos tomamos e que vai nos matando pouco a pouco. Né? As pessoas que nos fizeram mal, elas estão lá, dormindo todas as noites, elas continuam seguindo com suas vidas. Pode até ser que alguma sinta remorso, mas a gente não sabe se a pessoa sente remorso pelo que fez. Se ela não veio pedir perdão, é porque ela não está se sentindo, né, culpada, ela não está se sentindo mal pelo que ela fez. E aí você vai ficar guardando remorsos? Você vai ficar se maltratando, se lamuriando? Não vale a pena. Então, perdão é necessário para fazer bem para nós mesmos. E eu confesso para vocês, essa semana eu fiz uma experiência de oração muito boa, onde eu perdoei quem me fez mal. E olha que teve uma situação muito chata, muito delicada, que veio durante uns 6 meses, assim, me maltratando muito. Mas no momento de oração eu decidi que eu devia perdoar. Eu devia perdoar e essa pessoa nem sabe que eu fiz isso. Porque eu não precisei ir até ela e dizer, olha, eu te perdoo porque você me fez mal, porque você me fez isso, porque você me fez aquilo. Não, eu simplesmente em oração disse para Deus, Deus, eu quero perdoar essa pessoa que me fez mal, que me atacou injustamente, que me desagradou, que quebrou o elo de confiança que havia entre nós. E eu quero, Senhor, diante da tua cruz, que eu rezo com a minha cruzinha aqui, ó. Linda essa cruz, gente. Comprei ela por acaso e hoje em dia ela tá aqui na minha frente todo dia. E aí eu disse, Jesus, eu vou perdoar, porque só tá fazendo mal pra mim. A pessoa tá dormindo toda noite, eu é que tô mal. Então Jesus disse para Pedro, perdoa 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. 7 é o infinito. Então é para perdoar sempre. Não é para perdoar só uma vez. Se o teu irmão voltar e te pedir perdão, perdoe. Até porque a palavra de Deus diz que se tem alguém que tenha algo contra ti, ou se você tiver algo contra o irmão, você nem deve oferecer nada para Deus, porque ele não vai aceitar a tua oferenda. Ele diz, deixa lá a tua oferenda sobre o altar e vai te reconciliar com o teu irmão. Então a falta de perdão, ela te afasta de Deus. Nem o Pai Nosso você não vai poder rezar. Porque a gente pede perdão e diz que perdoa quem ofendeu. Então, se você não perdoou quem ofendeu, como é que você vai poder rezar o Pai Nosso? Como é que você vai poder orar a Deus? Como é que você vai poder conversar com Deus? Nada disso vai ser possível. Então, Jesus nos ensina hoje, através de Pedro, da sua humanidade, da humanidade de Pedro, que fez muitas bobagens aí nesse caminho com Jesus, mas que depois se tornou o pastor, o primeiro da nossa igreja, o primeiro papa da nossa igreja, né? Ele se tornou um homem formidável porque ele foi batizado pelo Espírito Santo, e é por isso que eu sou tão apaixonada por Pedro. Porque depois que ele foi batizado no Espírito, ele se tornou outra pessoa. Aquele homem medroso, aquele homem que fugia, aquele homem que muitas vezes foi repreendido por Jesus por conta das suas atitudes, ele se tornou o cara. Ele passava e a sombra dele curava. Ele se tornou o cara mais destemido. Ele não teve medo de morrer depois por Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Então o Espírito Santo transformou Pedro. E eu me apaixonei por Pedro. Eu amo São Paulo, mas Pedro é espetacular também. E a gente dá muito pouco valor a Pedro porque ele escreveu pouco, né? Mas Pedro, com a humanidade dele, nos ensina muito.
Nos ensina a sermos melhores, nos ensina a querer nos aproximar mais de Deus, a crescer em estatura e graça diante de Deus, né? Então Pedro é fantástico. E essa pergunta de Pedro, quantas vezes devemos perdoar, faz com que Jesus nos ensine o valor do perdão e que o perdão ele é importante mais para quem dá do que às vezes para quem recebe. Porque às vezes a pessoa não vem atrás do perdão, mas você se liberta, né, das angústias, das amarras e consegue perdoar, tá bom? Então hoje era o que eu tinha para dizer para vocês. Eu não fiz story porque não ia conseguir dizer tudo isso no story, ia ficar medonho e muita gente nem ia assistir. Então tá aí a minha partilha de hoje, o que a liturgia da igreja hoje falou comigo, tá? Beijos, fiquem com Deus e perdoe, porque perdoar é divino e é você quem vai ter paz, tá bom? Beijo!